Do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom clamor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede a meu favor. Meu nome está em seu coração. Começa agora o programa Defesa do Evangelho, com o pastor Paulo Júnior. A verdade sendo pregada no rádio, trazendo paz ao seu coração. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Programa Defesa do Evangelho, todos os sábados, do meio-dia à 1h da tarde. Visite também o nosso site, defesadoevangelho.com.br, e conheça mais do Evangelho de Cristo. defesadoevangelho.com.br. Impôs um fim em meu pecado, diante do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom clamor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede a meu favor. Começa agora o programa Defesa do Evangelho, com o pastor Paulo Júnior. A verdade sendo pregada no rádio, trazendo paz ao seu coração. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Programa Defesa do Evangelho, todos os sábados, do meio-dia à 1h da tarde. Visite também o nosso site, defesadoevangelho.com.br, e conheça mais do Evangelho de Cristo. defesadoevangelho.com.br. Impôs um fim em meu pecado. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Imperador. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Está começando mais um programa Defesa do Evangelho. Reúna agora a sua família, chame os vizinhos, os amigos e parentes. Se possível, divulgue, lembre alguém por mensagem, por telefonema, que o programa Defesa do Evangelho está no ar. Já já eu volto depois desse louvor com a mensagem do Evangelho. Perdido estava na escuridão, pensava que podia ver, mas o engano do pecado levou-me a perecer, sem esperança de que o Senhor veria alguém. Então viu, se não tivesses me amado antes, rejeitaria a ti. Enquanto andava rumo ao inferno, no custo não pensei. Você olhou minha petição e me levou à cruz. E eu compreendi o amor de Deus
Senhor, minha vida dou, para que outros possam ver minha força para suprir, jamais virá de mim. Ó Cristo, se meu novo ser, conforme bem quiser, meu louvor até o fim seja da glória a ti. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me Programa Defesa do Evangelho, com o pastor Paulo Júnior. Visite também o nosso site, defesadoevangelho.com.br, e conheça mais do Evangelho de Cristo. defesadoevangelho.com.br. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tá, o que é esse vale aqui? Deus pega Ezequiel e leva ele a um vale. Vale é uma depressão, vale é um terreno árido. E ele vê uma multidão de ossos. Essa é a visão do mundo. Esse vale é o mundo. É o mundo que nós vivemos. É esse sistema governado pela mente, por mentes corruptas. É esse mundo. E quem são aqueles ossos que estão lá? São os homens. Homens que estão sendo ceifados pelo inimigo. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele tem travado batalhas dentro desse campo mundano. Ele tem guerreado e golpeado a criação, que é o homem, e ele tem a matado. Então aquele vale foi uma batalha que foi travada, e aqueles ossos são corpos que foram mortos durante essa batalha. Assim tem acontecido nessa terra. Se você vê o índice de suicídio, o índice de assassinato, o índice de latrocínio, o índice de execuções, o índice de morte da infantil, só nos Estados Unidos 4 milhões de mulheres abortam por ano. 4 milhões de assassinatos são cometidos com fetos. São homens e mulheres e crianças que estão morrendo. Só de fome morre 40 mil pessoas no mundo por dia de fome. Isso é a mão suja de Satanás. A palavra diz que ele veio, a função dele, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem aniquilado a criação. Ele tem matado, ceifado os homens, tem destruído a vida, tem destruído a beleza, tem destruído famílias, destruído lares, tem promovido a droga, tem deixado milhares e milhões presos no corredor da morte, tem levado pessoas ao vício, tem feito contendas, destruição, desordem, crises, toda essa bagunça generalizada. Há dois motivos por isso, há dois culpados. Primeiro, o homem com seu coração mau, egoísta e perverso. Segundo, aquele que domina esse mundo, Satanás, o príncipe desse mundo. Ele tem matado, ele tem destruído, ele tem feito a criação chegar a níveis vergonhosos. Esse é o resultado do mundo.
E ele diz, e me fez andar ao redor deles, e eram numerosos. Ezequiel vai dizer aqui que eram muitos, eram numerosos. Isso faz as estatísticas mais devastadoras ainda. Eram numerosos. Há muitas pessoas com problemas, há muitas pessoas sendo destruídas. Ele vê a visão do vale, vê os ossos e vê que eram muito numerosos, eram muitos ossos, era uma quantidade absurda de ossos. Igreja, há milhares e milhões sofrendo, milhares e milhões sendo destruídos, milhares e milhões sendo atacados. Meu irmão, o nosso mundo não é um lugar de lazer. Equivoca-se quem pensa que isso é um playground. Na verdade, a mídia tenta maquiar através da indústria cinematográfica, artes cênicas, a literatura, romances, diversões, Hollywood, mas por trás de tudo isso está havendo pedofilia, está havendo estupro, homossexualismo, lesbianismo, está havendo suicídio, assassinato, dor, ódio, discórdia. Só no Brasil, nos últimos anos, aumentou 53% o índice de divórcio. As pessoas estão destruindo a família. O pai perdeu a autoridade e a figura de líder. A mãe perdeu a rédea dos filhos. Os filhos são rebeldes e ameaçam matar os próprios pais. A família está desintegrada, destruída. Não tem mais o almoço do domingo. Não existe mais o beijo antes de dormir, a história antes de dormir. Não existe mais o respeito com o pai e a mãe. Não existe mais o carinho do esposo para a esposa. Nós estamos vivendo uma sociedade que parece animais convivendo junto. Pessoas sem educação, pessoas sem cultura, pessoas sem sobriedade, pessoas rebeldes, pessoas frias, calculistas. Onde nós vamos chegar? E Ezequiel viu e diz, Deus, são numerosos, são muitos, você não encontra, meu irmão, sossego em lugar nenhum. Em várias partes distintas do globo, em várias cidades e países, estados e credos, você vai encontrar a desordem, a dor. E a Bíblia diz assim, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Se você estudou alguma coisa de anatomia, você vai ver que todo osso tem um líquido dentro dele. Todo osso tem o tutano dentro dele e há um líquido dentro dele. Cadê minha esposa? Me corrige, que ela fez medicina. Não está aí não, filha? Me abandonou. Tem um líquido. Notem, então quando Ezequiel vê, diz que eles estão secos. Não, diz que estão sequíssimos. Sem qualquer umidade. Sem qualquer substância que os deixe molhados. O que Ezequiel está ilustrando? Eles estão secos, estão sequíssimos. Eles estão mortos. Eles estão sem vida. Eles estão áridos. Eles estão sem esperança. Eles estão sem característica. Eles estão sem identidade. Eles estão sem afeição. Eles estão sequíssimos. Foi-se toda a vida dentro dele. Todo líquido, todo fluido de vida. Esse é o estado da humanidade. Ela está morta. Ela está morta. Quando Jesus manda uma carta para a igreja de Esmirna, diz assim para a igreja de Esmirna, tem nomes de que vive, mas estás morta. O que significa? Tem aparência de vivo, tem maquiagem de vivo, tem semblante de vivo, mas o interior é morto. Nós estamos vivendo uma sociedade com pessoas mortas. Mortas espiritualmente, mortas sentimentalmente, mortas emocionalmente, mortas. Perderam a alegria, perderam o vício, perderam o entusiasmo. Pessoas sem propósito de vida, sem objetividade, sem alegria de viver, sem sonho, sem projeto. Pessoas depressivas, angustiadas, oprimidas, desanimadas, mortas. Você vê a sociedade de hoje. Aquele kit gay que o Estado queria lançar. Pessoas estão perdendo a identidade. Pessoas estão perdendo referências. Você vê hoje os desenhos que você assiste hoje, compara com os que assistíamos 20 anos atrás.
A própria cartografia do desenho é estranha. É estranho. O enredo do desenho é psicodélico, é estranho, é psicótico. Os filmes, a literatura. As pessoas estão mortas. A moda. Você já viu como o homem está se vestindo? Como os estilistas estão fazendo? Estão afeminando o homem com o máximo que ele pode. Barriguinha de fora, cintura, calça apertadinha na canela, cabelinho. Estão afeminando o homem. Estão tirando a virilidade do homem, a hombridade do homem. Isso é um absurdo. Por quê? Porque são mentes mortas que estão por trás disso. Mentes corruptas que estão por trás disso. Degradando. Esse ativismo gay que está tendo. Está sendo liderado por um bando de pessoas sem família. De um bando de pessoas sem afeição. Que querem a desordem. Que querem a divisão. Que querem encher os seus egos. Não estão preocupados com família. Não estou preocupado com moral, com bom senso. Não estou preocupado com a propagação da raça, porque aceitar o casamento homossexual é a extinção da raça. Isso é um absurdo. É o que o homem tem se tornado. Sequíssimo. Sem vida própria. Sem vida em si mesmo. Morto. Entregue às anomalias da alma. Entregue aos flagelos da própria alma. Mortos. É o que Ezequiel falou. Outros estão trancados em clínicas. Há uma clínica de recuperação de drogado em São Paulo que a mensalidade é R$5.000 por mês. As pessoas, se têm atos de disciplina, ficam dentro de uma jaula. São tratadas com o melhor recurso e são matadas e confinadas no lugar. Todavia elas não conseguem se libertar. Estão mortas. Presídios abarrotados de pessoas mortas. Hospícios cheios de pessoas mortas. Sociedade clamando por algo que ela nem sabe. Pessoas mortas. Pessoas depressivas. Mortas. É o cenário do mundo que Ezequiel viu. Seguramente que se fosse escrito nos nossos dias, ele tinha visto o Brasil. Me levou um vale estudando. É o Brasil. É a América, que é corrupta. É a Europa que está se extinguindo, está virando um país pós-cristão, está se degradando, está horrível aquele continente. E talvez, meu irmão, ouça o que Deus está querendo dizer com você. Eu preparei essa mensagem com muito temor no meu coração. Eu sei da realidade, eu lido com pessoas, eu tenho viajado para o Brasil, fora do Brasil. Eu tenho lidado com os círculos religiosos. Eu tenho visto, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vivendo um caos, meu irmão. Nós estamos vivendo uma depressão generalizada. Nós estamos vivendo dor. É mentira. Quem tenta te falar o contrário, é mentira. Vai ver os jornais. Vai visitar as periferias. Vai visitar as escolas de subúrbios, havendo uma evasão de professores. Os professores não querem dar aula lá, estão sendo ameaçados de morte. Os alunos são verdadeiros animais, não querem prestar atenção, ameaçam. Essa é a retrato, é a realidade. E você não tem ideia o que são os países subdesenvolvidos. Você não tem ideia o que é o Paraguai. Você não tem ideia o que é o México. Você não tem ideia o que é o interior da Rússia. Você não tem ideia o que é. Onde crianças são vendidas para prostituição. Onde pessoas são presas injustamente e lá ficam até apodrecer e não há justiça no país. Onde as pessoas estão enfermas na África, possessas de doenças incuráveis, sem a menor esperança e expectativa. É mentira. Esse é o nosso cenário. E talvez você entrou aqui e você está com uma visão de Ezequiel. Pastor, eu estou seco. Eu estou seco. Eu estou morto. Eu tenho nome de que vive, mas estou morto. Pastor, você talvez não me conheça bem. Eu tenho a profunda habilidade como a do camaleão. Eu maqueio bem. Eu sou sorridente, simpático, inteligente. Eu consigo colocar e manifestar uma coisa que eu gostaria de ser, mas que na verdade eu não sou. Eu não sou. Como o senhor já pregou outra aqui, se o senhor fizesse um raio-x, como a gente faz de alguém que tem acidente,
e você encontra as lesões, os hematomas nos ossos. Se o Senhor fizesse um raio-x da minha alma, o Senhor não tem ideia quantas lesões o Senhor veria, quantas feridas, quanta dor, quanta frustração, quanta decepção, meu Deus do céu, quanta ferida que não cicatriza. Eu estou assim, por fora muito bem maquiado, um camaleão, mas por dentro eu estou doente, por dentro eu estou frio, vazio, morrendo. Eu estou morrendo, pastor. Eu estou desse jeito sequíssimo, eu não estou seco. Essa parte de seco eu já passei faz tempo, eu estou sequíssimo, sequíssimo. Seguramente alguns estão dizendo, eu não sei até quando eu vou suportar, eu não sei até quando eu vou me manter de pé, até quando eu vou resistir, a qualquer hora eu vou sucumbir, a qualquer hora eu vou desistir, a qualquer hora eu vou definhar. Está assim a minha alma, está doente, está confusa, está insegura, está carente, está sequíssima, para não dizer morta. Talvez nós estamos vivendo esse quadro, talvez vocês, talvez gente que é da igreja. Você não está imune a isso não. O profeta Elias é um dos nomes mais potentes do Antigo Testamento. Estava debaixo de um zimbro pedindo a morte. Já basta, não sou melhor que meus pais, que eu morra. Entrou num quadro depressivo tão profundo que pensou em suicídio. Isso acontece conosco. Você se depara com uma situação tão caótica, tão tenebrosa à sua frente. Você está envolvido numa situação tão sombria que aquilo te leva a pensar na morte. É desesperança. Não há quem te abra a porta, não há quem te dê uma mão amiga, não há respostas. Esse era o caso de Ezequiel. Esse é o caso de Ezequiel. Esse é o caso de muitos. Eu não sei com quem eu falei esses dias. E eu conversando, ele disse assim para mim: pastor, eu não sei quem é. Eu só quero paz, pastor. Mas ele falou de uma maneira, até com a respiração ofegante: pastor, eu só quero paz. Talvez 90% de quem está aqui quer paz. Eu só quero paz. Só paz. Não quero dinheiro, beleza. Não. Isso é importante, é necessário, mas não é isso que eu quero. Eu quero paz. Talvez você está dentro da igreja, talvez você é pastor, talvez você é obreiro, talvez você é músico, talvez você tenha esse livro sobre você, sobre o seu poder, mas você não encontrou a paz ainda. Você não encontrou. Você não encontrou. Está tendo insônia, está tendo falta de apetite, ou aumento de apetite, insônia, o desejo de dormir. Tem complexos de rejeição tremendo, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Isso para você é o seu câncer. O coração, se fosse visualizar, está borbulhando. Paz. O homem busca a paz. E esse vale estava sem paz, mortos. O que ele fez? Qual foi a esperança para esses ossos? Qual é a esperança para você? Como você pode sair desse quadro? Um vale, um deserto, mortos, doentes, secos, sequíssimos. Como nós podemos reverter esse quadro, se é que podemos? Como podemos, no meio de um vale, conseguir a felicidade? No meio de um tormento, porque esse mundo não vai mudar. O homem pode mudar, mas o nosso cenário à volta não vai mudar. Como então podemos sobressair nessa tempestade, nessa escuridão, no meio desse inferno que nós vivemos? É o que Deus vai falar para Ezequiel aqui. Vamos ver.
Verso 2: E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Até aí. Depois que Ezequiel avista toda a cena, que ele se depara com todo o quadro, seguramente Ezequiel estava impactado com a cena. Quanto osso, quanto esqueleto, quanta... Deus vem e pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos, mortos, reviverem, voltarem à vida? Sabe o que Deus está dizendo? Tem esperança para esse povo, Ezequiel. Tem saída para esse mundo perdido. Tem solução para esse homem doente, para essa mulher enferma, para esse jovem deprimido. Tem solução para esse quase suicida, para esse casamento que está nas ruínas. Tem jeito para uma sociedade caótica, doente, depravada. Há solução para você que entrou aqui, meu irmão. Ou você vai ouvir um tagarela, ou você vai ouvir falácia. Será que não é apenas um lugar social que você está diante de um homem proferindo palavras ao vento? Será que de fato há solução? Será que há coisa palpável, que há coisa, que há substância para você tocar? Ou não? Vão ser palavras de efeito. Pode reviver esses ossos? Será que finalmente você vai encontrar o que tantos anos está procurando? Será que finalmente Deus vai responder sua oração? Será que finalmente aquela amargura vai ser expelida do teu coração? Será que finalmente aquela corrente que está no teu pescoço vai ser partida? Será que finalmente? Pode, Ezequiel. A esperança para esse homem perdido, a esperança para essa causa perdida. Será que você já não orou assim? Deus, a esperança para mim, podem esses ossos reviverem? Será, meu irmão, que há solução? Será? Você vê a ONU cada ano tentando sancionar, fazer alianças de paz, elas fazem num dia e a guerra no outro. Você vê prêmios Nobel da Paz sendo distribuídos em todo o globo, e todo o globo está em guerra. A fome, a desilusão, a engano, a morte, meu Deus, onde estamos chegando? Se você olhar para o Brasil financeiramente, economicamente, melhorou. Se você vê um monte de coisa, está tudo maquiando, meu irmão, uma falsa felicidade, mas a moral está caindo, a família está caindo, o homem está mais triste, depressivo, suicida. Isso é mentira. Ele está mais rico, mais tecnológico e tem mais dinheiro, e é podre e infeliz. Pode esses ossos reviver, Ezequiel? O que Deus responde? O que Ezequiel diz? Olha a inteligência e a sabedoria de Ezequiel. Como é que é, Deus? Pode esses ossos reviver? Tu sabes. Tu, Deus. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Se eles podem reviver, só o Senhor pode ressuscitá-los. Tu sabes. Só o Senhor pode dar vida a eles. Só o Senhor pode mudar este quadro. O que Deus está nos ensinando? Meu irmão, só Deus pode dar vida ao homem. Só Deus pode ressuscitar os mortos espiritualmente. Só Deus pode colocar líquido novamente naquele osso. Só Deus pode dar vida àquele osso. Só Deus pode. Se o homem, você está entendendo porque o homem tem tanta dificuldade de encontrar vida? Porque o único último recurso que ele busca é Deus. Não adianta buscar nas ciências alternativas, no entretenimento, não adianta buscar na química, não adianta.
Você não pode reviver por si mesmo. Ezequiel está sendo enfático. Só Deus pode. Por que, pastor, só Deus? Porque o problema do homem não é físico, é espiritual. E só o Deus Espírito pode curar o homem. Só Deus, meu irmão. Só Deus vai curar essa nação. Só Deus vai sarar esse parlamento. Só Deus. Salmos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só Deus, meu irmão, é esperança para a moral que está degradada. Só Deus pode realizar, completar, ressuscitar, curar o homem. Só Deus. Só Deus. E o homem está tentando no quê? Ele tenta na droga, nos entorpecentes, ele trai, ele casa uma vez, duas, 5, ele troca de carro, ele viaja, ele faz plástica, ele muda, ele tenta de todas as formas, ele não consegue. Ele se torna mais doente, mais depressivo, mais vazio, até ele se saturar, até ele ter uma overdose, até ele surtar e morrer. Ezequiel foi enfático: só Deus. Se nós apelássemos mais para o Senhor, se nós falássemos mais com o Senhor, se quando tivesse um resquício de problema, quando nós identificássemos um focozinho do problema e já fôssemos recorrer a Deus, e já dobrássemos o nosso joelho e dissemos: Senhor, me ajuda, eu lanço o meu problema em Ti, eu lanço o meu casamento nas Tuas mãos, eu recorro a Ti, Senhor, eu confio apenas em Ti, ajuda-me, Senhor. Se nós fizéssemos isso, só isso vai ressuscitar os ossos, só isso vai dar vida. Por que Deus? Quem fez o homem, igreja? Quem fez o homem? Quem fez o universo? Quem criou todo o sistema molecular do homem? Deus. Deus o formou. Ninguém melhor que Deus para repará-lo. Ninguém melhor do que o Criador, o produtor, para consertar sua criação. Como que um homem criado vai conseguir consertar a gente? Você pode ir atrás de Freud, Lacan, Carl Rogers, Buda, Maomé, Confúcio, Hare Krishna. Ih, meu filho, estão na mesma escala que você. Estão na mesma. Vieram de barrigas de mulher como você. Meu irmão, mas aquele que tudo pode, ele diz: eu sou o que sou. Moisés perguntou: se me perguntarem o teu nome, quem eu digo que me mandou? Deus responde a ele, diz: eu sou, te mandou. Eu nem era e nem fui, eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Clama a Deus, Deus pode te ajudar. Clama ao Senhor, invoca-me no dia da angústia e eu te aliviarei. Ele diz, Deus Todo-Poderoso. Então, Deus pode ressuscitar. E qual que é a ferramenta que Deus usa para ressuscitar os ossos? Verso 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só Deus pode dar vida. Qual é a ferramenta que ele usa? Só Deus que pode dar. E qual a ferramenta? Fala para Ezequiel: filho do homem, profetiza, verbaliza para esses ossos. Pronuncia a minha palavra para esses ossos. Notem que é a figura de Israel. Então, se Israel é o osso, está morta. O que vai ressuscitar? Só Deus, a nação de Israel. Como? Eu vou enviar um profeta para pregar para Israel, anunciar a minha palavra. Ela pode ressuscitar os ossos. Como que eu vou ressuscitar, pastor? Como que eu vou tornar a ter vida? A palavra de Deus. O santo evangelho. Você precisa da palavra de Deus. Meu Deus do céu, nós temos esse artefato aqui, mais vendido, mais traduzido, mais publicado. Somos letrados em todas as matérias, mas analfabetos da Bíblia. É a palavra de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 4:12,
Hebreus 12:4, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, e ela penetra até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir a intenção do coração humano. Você viu o alcance da palavra? Ela penetra até juntas e medulas. Ela penetra até onde Freud gostaria de ir, mas não consegue. Até onde a psicanálise, a psiquiatria, até onde a ciência, a filosofia, até alma e espírito. É ela que pode curar. É a palavra de Deus. Jeremias diz, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra é um fogo consumidor. É a palavra. A palavra que consola, a palavra que levanta, a palavra que equilibra. Meu filho do céu, o dia que você conhecer a sabedoria que está nesse livro, se você soubesse quem é o autor desse livro, se você soubesse que essas linhas saíram da boca do Altíssimo, isso aqui é virtude, é palavra divina, sacra, revelada, isso aqui tem poder. Você não lê isso aqui com indiferença. Isso aqui não é uma história da carochinha. Não é para competir com outra editora. É a palavra de Deus dada ao homem. Como que o senhor vai usar? Qual que é o seu método para fazer os ossos ressuscitar, Senhor? Pergunta Ezequiel. Como que esse povo morto, frio, como que essa sociedade maldita, como é que essas leis, como é que essas aberrações vão ser alteradas? Deus responde somente com minha palavra. Quando a minha palavra for o vetor que guia a igreja, que guia as famílias, que guia a sociedade, que guia os pais, os casamentos, então eles se restaurarão, então eles serão vivos, então eles encontrarão alegria, felicidade, completude, então a paz os alcançará. Então os demônios do inferno, os verdugos das trevas vão ser dissipados. O Novo Testamento, leia ele lentamente, digerindo, meditando, devagar, com cuidado, com carinho, com ternura. Leia, releia, medite. Quando você chegar em Apocalipse, você vai estar dizendo como João, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem me buscar desse mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo. Me leva para a eternidade. Eu não aguento mais viver nesse século. Meu irmão, isso é ser cristão. Nessa coisa murcha que você está vendo aí, não. Nessa coisa atrofiada, nessa coisa cancerígena, nessa coisa dispendiosa. Não, é alegria no espírito, é paz, é amor, é vigor, é felicidade. Não por causa do carro, por causa do bem, mas por causa da paz, da graça, do amor de Deus em você. Isso me conquistou há 14 anos. Já estamos terminando. Primeira palavra. Agora o verso 5. Diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Deve ter caído suor. Teste, pronto. Ainda bem que na internet a gente corta todas essas partes. Som, aí. Penúltimo. 10 minutinhos nós está acabando. Fica nervoso não. Segundo instrumento que ele usa. Primeiro, profetiza. Palavra. Aqui, ó. O livro dos livros. Segundo, profetiza: ó Espírito dos 4 cantos, fazei esses ossos reviver, entrai neles. Ele ia anunciar paz. Meu irmão, você quer mudar de vida? Você quer ser um homem melhor, uma mulher melhor?
A insinuação aqui é clara e lógica. Era o Espírito de Deus que ia fazer um rebuliço e ressuscitar aqueles ossos. Só a intervenção divina. Talvez o que você está precisando na sua vida é intervenção divina. A moeda, o ouro, a prata, a medicina, as ciências. Ninguém mais pode te ajudar. Você precisa de intervenção divina. Você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Você precisa de Deus. A única maneira daqueles ossos ressuscitar, porque estavam sequíssimos e mortos. Israel entrou num quadro crítico tão depravado, corrupto, ela caiu tão profundamente num caos moral, espiritual, emocional. Não tinha lei que mudava Israel, que punha ela de pé de novo. Não tinha pão, não tinha uva, não tinha azeite, que era típico da época. Não tinha homem, não tinha mulher, nada. Deus sabia que a situação de Israel era tão crítica e caótica, que só se ele descesse, só se ele andasse entre eles, só se ele penetrasse nas mentes e as transformasse, só se ele entrasse nos seus corações, se ele próprio os reerguesse, que Israel ia dar conta. Você é a mesma coisa. Você precisa do divino e não mais do terreno. Só o poder do alto. Só Deus. Só o poder sobre-humano. Igreja, talvez você está contando demais com a força do braço. Carne, briga, crítica, ferir pessoas, bate-bocas, muito e-mail, fax, celular, recursos humanos. Apela para isso, aquilo, aquele outro, consulta aqui, colar os gurus daqui, dali, a mãe, a cunhada, a empregada, grita, tenta, esmurra, quebra, forja planos, ciladas, situações, nada. E Deus está dizendo, é porque não vai. Deus está dizendo, isso não vai adiantar. Você precisa de recursos espirituais. Seguramente você precisa de uma intervenção do céu, do alto, divina. O próprio Deus, Deus entrando nessa situação, Deus mudando a mente dessa pessoa, o coração, Deus colocando o teu casamento e harmonizando, Deus tocando, Deus mudando, penetrando no íntimo, no âmago do seu ser. Deus. Só o Espírito de Deus. Não tem nada que possa se fazer ali, Ezequiel. O quadro se declinou de tal maneira. Só o céu agora. Só o alto. E talvez, deixa eu te dizer mais. Alguns, Deus permite descer o nível que desceu. Porque só no nível que você está, que você vai reconhecer que só Deus pode te tirar daí. Por isso Ele permite, às vezes, nós descermos. Porque você está olhando o recurso para cá, está buscando ali, e Deus está dizendo para você, filho, o recurso está em cima. Olhe para cima, olhe para o céu, clame a Deus. Peça, Senhor, você nas suas orações diz, eu estou vivendo um quadro, uma situação tão complexa. Só a intervenção divina celeste, só um milagre que está acima do meu poder pode reverter essa situação. E esse foi o meio que Deus usou. Profetiza e diz que o vento dos quatro cantos, dos quatro ventos, sopre sobre esses ossos. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E se juntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes. E se estendeu pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então ele disse, profetiza ao espírito. Profetiza, filho do homem, e disse, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva até aí. Dá uma olhada. Primeiro nós tivemos o quadro, a situação de Israel. Declínio, degradação.
através de uma visão de ossos mortos e secos. É o nosso quadro, o quadro dessa sociedade. As formas que Deus pode resolver. Primeiro, quem pode? Só Deus. Qual o instrumento? A palavra, o Evangelho. Qual o outro meio? O Espírito, só a intervenção divina. Então Ezequiel profetiza, anuncia a palavra, prega, ensina, expõe as verdades da graça, ensina o Evangelho. Quando ele prega, o Espírito sopra sobre aquela nação, ou sopra sobre aquele vale. O que acontece? Eles já não ficam de pé de imediato como um grupo. Osso. Primeiro o osso vai juntando em osso. Forma o esqueleto. Depois tendões. É a reconstrução de um corpo humano que Ezequiel vê depois que ele profetiza e depois que o vento sopra. Aí depois dos tendões, músculo. Pele. Está um corpo humano sólido. Eu vou dizer aqui, que aqui Deus está descrevendo como é a restauração de um povo, de uma nação, de uma igreja ou de um homem perdido. Deus usa de misericórdia, envia alguém até esse homem, até essa pessoa. Essa pessoa prega o Evangelho, ensina o Evangelho, ensina a palavra. Aquela pessoa ouve, abre o coração, Deus abre o seu coração. E naquele momento Deus envia o Espírito Santo a essa pessoa que está morta, caída no esgoto, destruída, ferida. E começa osso com osso, tendão, carne e pele. Queridos, notem, a restauração do homem é gradativa, fase por fase, etapa por etapa. É assim que Deus faz conosco. Primeiro Ele vai nos tirar da lama, depois Ele vai nos limpar, depois Ele vai nos vestir, depois Ele vai nos alimentar, depois Ele vai nos ensinar a andar novamente, até que estejamos prontos. São fases da sua restauração. Talvez você está um pouco ansioso, desesperado. Calma, se aquiete. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Há tempo para tudo. É gradativo talvez a restauração de alguns. Primeiro Deus vai tirar o grosso, a crosta. Primeiro Deus vai lapidar e arrancar as podridões mais ferrenhas. E assim por diante, purificando você. Passando o seu óleo, o seu bálsamo curador nas suas feridas. Ensinando, consolando, perdoando você. É gradativo. Talvez Deus já está fazendo isso com alguns aqui. Talvez hoje Deus está começando, ou vai começar a fazer com outros aqui. E talvez seja um processo. Se ele é lento ou rápido, eu não sei. Uma coisa eu sei. A sua vida estará nas mãos do Altíssimo. Ele estará cuidando de você. É gradativo. Talvez ele te encontrou hoje. Talvez ele pegou você hoje. Filha minha, não importa como você está. Filho meu, não me importa. Venha como está. Se entrega. Olha o filho pródigo. O filho pródigo pegou o dinheiro do pai, sumiu para gastar no mundo. Onde o filho pródigo estava? Foi morar num chiqueiro, comendo lavagem com os porcos, fedendo, sem tomar banho, cabelos esfarrapados, vestes rasgadas. Depois de um longo tempo naquele chiqueiro, naquela lama, naquela podridão, ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai. A Bíblia diz que quando o pai, que é o tipo de Deus, vê o filho, vai correndo e abraça o filho. Ele não esperou o filho tomar banho, ele não esperou o filho aparar o cabelo, ele não esperou o filho todo consertado. Ele abraçou o filho daquele jeito: vem, filho, vem com teus farrapos, com tuas bicheiras, com a tua podridão, desde que venha arrependido, venha, eu te recebo como estás. Esse é o amor do nosso Deus. Um Deus que não há condições para te amar. Um Deus que não faz exigências para te receber. Um Deus que apenas diz: dá-me teu coração. Venha quebrantado, venha arrependido, venha crendo e se lance em mim. Eu te receberei.
Então vai começar um processo lindo de restauração. Um processo lindo. A luz de Deus brilhará sobre você e as trevas serão dissipadas. O teu coração enfermo que está inchado, cheio de pus, será tirado e colocado um coração novo. As cicatrizes na alma. O dedo de Deus, o Espírito de Deus vai purificar, santificar, limpar. Ele vai curar você. Ele é maravilhoso. Eu estou espantado com o amor dele aqui essa noite. Eu estou espantado com a graça dele aqui essa noite. Eu estou espantado com a presença dele aqui essa noite. Esse é o seu quadro. Agora encerrando. Verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Qual que é o final do quadro, igreja? Aquele vale no início da mensagem, destruído, seco, caótico, enfermo, agora está de pé, como um exército poderoso. O Espírito entrou e eles reviveram. Você pode reviver essa noite. Você pode ser perdoado dos seus pecados essa noite. Você pode ser limpo de todas as suas chagas essa noite. Você que está seco, sequíssimo, sem vida, inerte, passivo, doente. Hoje, meu irmão, você pode receber os fluidos da graça. Você pode receber a vida de Deus em você e ninguém vai te roubá-la. Ninguém pode tirá-la. Talvez Deus já está aqui. A pregação que você ouviu é a palavra de Ezequiel. É o profetiza de Ezequiel. Talvez alguns que estão aqui estão num vale. Talvez alguns que estão aqui são esses ossos sequíssimos. Mas talvez ao ouvir a palavra e o santo evangelho, aquele que vai me assistir pelo vídeo também, o Espírito Santo vai soprar sobre você. O Espírito da graça, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que santifica, que purifica, que lava, aquele que cura, liberta, regenera, transforma, aquele que salva, aquele que dá razão de viver, alegria, esperança, aquele que preenche, completa, aquele que sacia, que farta a alma. Ele pode fazer. O Espírito de Deus. Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça e falar com Deus agora. As
sumo sacerdote amor, sempre intercede a meu favor. Meu nome está em seu coração. Você ouviu o programa Defesa do Evangelho com o pastor Paulo Júnior. A verdade sendo pregada no rádio, trazendo paz ao seu coração. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Programa Defesa do Evangelho, todos os sábados, do meio-dia à 1h. Visite também o nosso site, defesadoevangelho.com.br, e conheça mais do Evangelho de Cristo. defesadoevangelho.com.br.